Olá, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez estou aqui trazendo um estudo, trazendo aqui informações extremamente importantes, porque elas trazem informações sobre a sua salvação, a minha salvação, a nossa salvação. Trata-se sobre a volta de Cristo, o arrebatamento. Esse é um tema em que eu não deixo passar desapercebido. E eu fiz aqui um estudo, uma narrativa, algumas folhas, e nós vamos destrinchar de uma forma bem rápida, bem sucinta. É um podcast, é um estudo, algo muito rápido para que Deus possa nos alertar, tá ok? Onde eu venho falar sobre, mais uma vez, a Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, se cumpre. Vamos destrinchar, vamos mostrar o quão verdadeiro é, o quão real é e a sua importância e o risco em que nós estamos correndo, porque a um pulo podemos estar indo para o céu, como também podemos estar indo para o inferno. Muitos estão indo. Eu fico olhando daqui do meu trabalho, fico olhando as coisas, e até mesmo para mim Deus tem mostrado pessoas indo de cabeça para um inferno. Mas o nosso objetivo não é esse, é ir para o céu. E certa vez, sabe, Deus me deu um sonho muito tempo atrás. O sonho em que Deus me deu, Ele me deu um sonho aonde a porta, ela se fechava, sabe, uma porta, um portão, dois portões que eles se fecham, um batendo no outro, né? Ó, portão, um batendo no outro, se fechando. Imagina uma garagem, onde você arrasta uma banda de um portão para um lado, uma banda do outro portão para o outro. E aquela porta, aqueles dois portões, eles iam se fechando. E ali era algo que alguém me desse um empurrão e eu passava. Sabe quando você já passa assim meio de lado, aquilo vai fechando e você consegue passar meio que de lado assim, e por pouquíssimo milésimo de segundo, o portão poderia se fechar, eu ficaria do lado de fora e perderia o arrebatamento e assim a salvação, a vida eterna. Sério, isso é sério. Um outro sonho que eu tive foi acerca de que eu estava numa estação de trem. Isso mesmo, numa estação de trem. E aquela estação de trem estava lotada. Imagine uma estação, tem cenas da estação da Sé, lá em São Paulo, sei lá, que é uma multidão. Imagine um Maracanã, Brasil, Copa de Final, aquela multidão. E eu entrava dentro de um ônibus, de um trem que chegava, o trem chegava na velocidade da luz, e eu entrava, e aquela porta se fechava. E quando aquela porta se fechava, eu olhava para dentro de um vagão e eu via meia dúzia de gato pingado. Vamos dar um exemplo. Se um vagão pode ter ali, vamos dar um exemplo assim, 500 pessoas, tinha ali no máximo 10. Você sabe o que é? De 500 pessoas e ter somente 10, acho que é menos de 1%. Então o negócio é dessa forma. E eu olhava, a porta se fechava, e aquelas pessoas, isso é do trem, do metrô que eu olhava, e eu olhava para eles, aquela multidão batendo assim, desesperado, querendo entrar. Então o trem, o metrô saiu disparada à luz, velocidade da luz, ou seja, é o arrebatamento. Muitos ficarão do lado de fora, muitos serão deixados, e eu não quero. Por isso que eu estou aqui me levantando para levantar um povo que vai subir no arrebatamento, um povo que está assim como eu, tiro por mim, estou falando por mim, que está caído, está apático, sem unção, sem o Espírito Santo de Deus, está triste, está angustiado, decepcionado, está sem azeite, está sem fogo, está sem unção, está sem alegria,
Por causa, não porque nós somos pecadores, porque nós pecamos. Não, você pecou, você merece. Não estou em adultério, não estou bebendo, não estou fumando, não estou me prostituindo, não estou usando droga, não vou para noitada, prostituição, nada disso. É por causa que o mundo, e nós vamos fazer vídeos também falando sobre isso, o mundo em si, ele está tenebroso, perverso. O mundo está absolutamente lançado nas trevas. E a Bíblia fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos irão se esfriar. E é isso que tem acontecido, e aconteceu comigo. E é por isso que eu estou aqui para reverter, eu quero que você venha junto comigo, que possamos juntos reverter esse quadro. Sabe por quê? Porque é muita decepção, principalmente dentro de igreja, principalmente dentro de igreja. Meu irmão, chamado de aventureiro, falso profeta, chamado de contendeiro, meu irmão, filho do profeta satânico, o próprio Satanás. Meu irmão, o que Jesus ele passou sendo xingado? Ele expulsa os demônios por Beelzebul, o príncipe das trevas. Esse aí é falso profeta. Esse aí é um contendeiro. Esse aí é um que veio só para prejudicar. Fica de olho nesse cara. Esse cara é contendeiro. Esse cara é assim. Esse cara é essa. Meu irmão, tudo quanto Jesus ele passou dentro da igreja com seus irmãos, eu tenho passado. E eu falei para Deus, eu hoje estou desigrejado, me considero assim um desigrejado, porque eu não tenho mais, como se diz, não consigo mais ficar em local aonde não vem o meu valor, não me aceitam, não aceitam o meu ministério, não aceitam as coisas que eu prego, que eu falo, ou seja, não aceita a forma como eu sou usado. Visão, revelação, profecias e entre outras muitas coisas mais, não aceito. E é uma perseguição. Aí você começa a ouvir gracinha, e eu não tenho mais paciência para ouvir gracinha desses bobões, dessas palhaças. Só tem um lugar aonde eu recebi um imenso carinho, que foi lá na Pastora Marlene, na Casa Branca, aqui na Tijuca. Congreguei lá com ela. Lá eu fui muito bem recebido, fui aceito como pastor, inclusive fui muito, mas acabou que também não fiquei lá. Enfim, hoje eu congrego na Igreja Universal. Tenho pavor do Bispo Macedo. Tive agora recentemente uma revelação do Bispo Macedo que dá nojo. Se eu encontrar com esse homem chamado Pastor Bispo Macedo, eu falo na cara dele: você por fora é o Deus da Igreja Universal e do seu povo, da liderança e dos seus, ou seja, dos seus seguidores. Mas para mim, Deus mostrou de fato quem você é, e o seu interesse é somente nisso aqui. Foi Deus que me mostrou. Agora, vamos dizer uma coisa: se eu sou falso profeta, se eu sou contendeiro, se eu sou o filho do capeta, meu irmão, Deus vai passar a espada. A minha máscara vai cair. De uma certa forma, Deus vai fazer cair por terra. Agora, se eu também for realmente servo, profeta, a quem Deus tem intimidade, a quem Deus revela, mostra o profundo e oculto, vocês irão ver. Então por isso que eu falo, anota aí as minhas palavras, anota o que eu tenho dito, porque, ou seja, pelos frutos conhecereis a árvore. E se as coisas na qual eu profetizo, elas sucederem de vir a acontecer, verdadeiramente sabeis que há um profeta no meio de vós. Mas se eu profetizar e nada acontecer, pode chegar até a mim e dizer: você é pilantra, profano, você é um profeta profano, pilantra, vindo das profundezas, e dou minha cara. Se quiser tirar minha vida, pode até tirar. Agora, se Deus me usa, toma cuidado, porque ai de quem tocar nos seus atalaias, ai de quem tocar nos seus profetas, assim diz o Senhor. A mão de Deus pesa, e não é brincadeira, porque
Eu já senti a mão de Deus. Agora, vamos lá para o estudo. Olha só o estudo que eu tenho para trazer para você, aonde eu venho falando aqui sobre Deus, o diabo, Jesus Cristo, o arrebatamento, as suas palavras, as profecias, a Bíblia, a volta, a salvação e a condenação, o céu e o inferno. Vamos lá. Olha só esse estudo. 10 minutos aqui eu falando, né? Olha só esse estudo que eu trago aqui para vocês. Vê se não é vindo do trono da glória, se aprofunda. Vamos lá. Olha só. Vamos lá. Ó, a Bíblia, ela inicia com Deus criando tudo. Depois cria-se o homem, cria-se a mulher. A serpente engana Eva, que dá do fruto proibido para Adão. Ambos pecam e assim sucede a história da humanidade. São expulsos, Adão tem filhos, Caim mata Abel, Abel mata Caim, Caim mata Abel, e assim a vida ela segue e vão acontecendo várias coisas. Surge então o povo de Deus, Moisés, Josué, Noé, o dilúvio. Só sei o seguinte, a história foi se indo. Mas aonde que eu quero começar? Vamos lá. O diabo caído, ele sempre tenta contra Deus. Ele nunca vai ganhar, porque ele é inferior a Deus. Deus é supremo. Mas ele luta. E ele luta até o fim. Fim por quê? Ele quer levar o máximo de pessoas para o inferno junto com ele. Então ele faz de absolutamente tudo. E a palavra de Deus fala que ele se faz até passar por um anjo de luz, se possível for, para poder enganar. Ele não pode, mas ele pode, porque lhe é dado poder. Olha que coisa de louca. Ele não pode, sim, não pode mais do que Deus, mas Deus lhe concedeu poderes que estão inferiores do poder do Altíssimo, mas ele tem poder e ele luta usando estrategicamente o seu poder. Vamos lá? Olha só, inicia-se assim a história. O povo lá sendo guiado por Moisés no deserto, o povo, ou seja, começa a murmurar de Deus, começa a blasfemar, começa a perseguir. Eu vou ser assim, tudo muito rápido, objetivo e direto. Então o povo lá no deserto sendo conduzido, você já sabe, Deus fala com Moisés, Moisés vai lá e liberta o povo da escravidão do Egito. E o povo começa a andar, ou seja, passando pelo deserto e indo em direção a Canaã, a terra prometida, que Deus tinha falado que ia dar, terra que é mana, leite e mel. Tá, beleza. No meio da trajetória, o povo começa a murmurar. Então, lá diz na Bíblia, no livro de Números, que, ou seja, pelo povo murmurar contra Deus, Deus permite com que as serpentes do deserto começam a picar os homens e os homens vêm a morrer, e aquilo se torna algo grotesco no meio do arraial do povo de Deus, as pessoas, os homens, as crianças, todo mundo sendo picado, morrendo, e aquilo se tornou tipo assim, uma calamidade pública, se tornou-se uma calamidade. E agora Moisés estão sendo picados, é serpente para tudo quanto é lado, perdão, Deus está matando a gente por meio da cobra. Sim, está matando nós por meio da cobra. Então Deus fala assim, olha só, aonde começa a questão agora, vou mostrar, a questão de Jesus Cristo. Olha só, Deus já anunciando Jesus Cristo. A história é essa. A história, ela se divide no início, no meio e o fim. Nós estamos lá no início. Isso tudo foi no início. Então, Deus já estava dizendo o que iria acontecer no meio da história, ou seja, iria vir Jesus. E depois Jesus, ele fala, depois também Deus dá a João a revelação de como seria o fim. Então, início, meio e fim. O início começa com a trajetória de Deus preparando o povo. E logo em seguida vem Jesus, e logo em seguida vem, ou seja, o fim da humanidade. O arrebatamento, a volta, o império milenar. Tá, vamos então falar aqui de forma sucinta. Beleza, Deus chega, fala para Moisés, Moisés vai questionar Deus, vai falar com Deus, fala, pô, o povo está sendo picado, está morrendo aqui no deserto, papai do céu, está morrendo, e agora, o que eu faço?
Qual é a solução? O que o Senhor tem a dizer? Qual é o nosso pecado? Tá, ó, o povo tá murmurando muito contra mim, por isso que eu tô permitindo isso aí. Vai tomando as picadinhas das cobras aí e vai morrendo no deserto. Isso aí, esse povo maldito aí, esse povo de dura serviço. Então, Deus fala assim: eis que levanta para ti aí, o livro de Números, capítulo 21, versículo 8 e 9, diz: levanta aí uma serpente, faz uma serpente aí, ó. Levanta uma serpente de bronze, de ouro, sei lá de que é, não importa. Esqueci de que forma é, se é de ouro, se é de bronze, se é de prata, se é de areia, se é de madeira. Não, levanta a serpente, bota a serpente, levanta a serpente aí. E essa serpente é o seguinte: todo mundo quando for picado, vai direto, bota diante dessa imagem, dessa estátua, dessa arquitetura aí, para que eles possam olhar para a serpente. E após olhar para essa serpente, eles serão curados do seu veneno. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. E ali, Deus já estava também anunciando, dizendo que iria levantar um outro, para que todo aquele que também olhasse para ele seria curado das suas feridas. Feridas de quem? Feridas do Satanás. Por quê? O Satanás, como nós falamos aqui, olha, Deus, Satanás, Jesus, o arrebatamento, salvação, vida eterna, céu e inferno. Como que eu te falei? Satanás, ele cai. Então, ele começa a lutar contra Deus. No início da sua luta, inclusive está lá, no início de tudo, ele engana a Eva e dá, ou seja, a Eva as palavras para que ela possa comer do fruto proibido. Fruto esse que dá entendimento sobre o bem e o mal. Fruto esse que Deus proibiu de comer. E se comer, seria morrer. Então, olha só, Satanás, lá no Jardim do Éden, aprontando. Então, apronta novamente. O povo murmurando, Deus permite. Vai lá, serpente, vai lá, cobra, morde o povo. Tá. Deus fala: levanta uma serpente, todo mundo que for picado, olha, será curado. Mas uma coisa, sabe, também mais à frente vou levantar um, e esse, para que todos quanto fossem e olhassem para ele, seriam curados das suas feridas. Coisa linda, coisa maravilhosa. Vai pegando tudo. Então, livro de Números, capítulo 21, versículo 8 e 9, ou seja, todo quanto for picado, olhe para a serpente, serão curados. Tá, beleza. Então ali, Deus já estava anunciando seu Filho Jesus Cristo, que virou o mundo. Eis que vai ser levantado um outro, que também, que quando olhardes para ele, sereis curados das vossas feridas. Feridas essas causadas pelo diabo. Por causa de quê? Pelo pecado. Pecado esse que é induzido, pecado esse que é induzido, pecado esse que é parte de Satanás. Satanás faz a gente pecar. E o que é o pecado? O pecado é a transgressão da Bíblia. Você quer saber o que é pecado? Transgressão da Bíblia. E quais são os pecados? Vamos lá. Deus começou com os 10 mandamentos. Qual o primeiro pecado se descumprir esse mandamento? Se você não amar a Deus acima de todas as coisas. Se você não amar a Deus acima de todas as coisas. E se você não amar o seu próximo como a ti mesmo. Primeiro mandamento de Deus, o amor. Amor a Ele e amor ao próximo. Depois entra outros mandamentos. Não fazer imagens, não matar, não mentir, não estrupar, não cobiçar, respeitar pai e mãe. O que mais? Falso testemunho. Ou seja, o sábado, né? O sábado do Senhor, descansar. Ou seja, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. É isso aí. Não matar, não roubar, não estrupar, não cobiçar, não levantar falso testemunho, não cobiçar as coisas do próximo, não levantar para ti imagem, respeita pai e mãe, adora a Deus primeiro de tudo e o seu próximo. Os 10 mandamentos, tá aí. Beleza. Então, a história, ela vai se seguindo. O povo entra em Canaã, terra prometida, Moisés morre e tudo mais. Aí começa a vir agora, ou seja, os juízes, aí Sansão, Débora, aí agora vem acerca dos reis. O povo quer rei, Deus, tá, vou dar rei. Aí entra Saul, depois vem Davi, depois vem Salomão, aí vem os outros reis, e dentro disso aí vem o que? Vem os profetas, vem Isaías, vem Isaías, vem Ezequiel, vem aí Osés, Miqueias,
Vem os profetas, tudo apontando, falando para a vinda de Jesus Cristo. O maior dele foi Isaías, falando, que anunciou, mostrou, disse como que seria o Messias, o Salvador, o que viria para libertar, para salvar, para curar, para transformar a vida do homem. É aquele que Deus falou lá no Antigo Testamento, voltando lá, tá, olha só, do Antigo já estamos entrando no meio do tempo, com o nascimento de Jesus Cristo. Então, lá no passado, por meio do intermédio das cobras no deserto, Deus já estaria apontando para Jesus Cristo. Depois de Jesus Cristo, ele aponta para o final do mundo. E nós estamos no final do mundo. Aí que está o negócio. Olha como é que o negócio pega. Então vamos lá. Olha-se para a serpente, será curado. Levantarei outro, que quando olhares para eles também sereis curados de vossas feridas, sereis salvos. Então quem é, de que se trata e o que aconteceu? Sim, os profetas disseram, é o Messias, ou seja, Filho de Deus, é quem deu, Isaías falou, quem deu crédito à nossa provação, príncipe da paz, levou sobre si as nossas transgressões, homem de duas cerviz, e seu reinado será de glória, e todo aquele que quanto o invocar será salvo, tal. Jesus, ele vem, cumpre o seu ministério. Jesus nasce de uma virgem, Jesus, ele é instruído pelo seu pai. Ele começa já desde pequeno mostrar, ou seja, o seu ministério lá na sinagoga, ou seja, instruindo as pessoas, admiradas, essa criança, 12 anos, já assim, falando, instruindo no meio dos doutores, dos homens grandes, ou seja, João e Maria, eles vêm embora, mas Jesus fica lá e eles começam a procurar, está sumido, está perdido. Aí quando eles acham, Jesus está lá no templo ensinando, estudando, ou seja, Jesus falando, estou aqui na casa do meu pai. Jesus já estava ali preparando o seu ministério e tudo mais, aí Jesus entra oficialmente no seu ministério, oficialmente lá começa a pregar, começa a fazer seus sinais, o primeiro manifestação da sua glória, do seu poder, da sua soberania, num casamento, numa festa, acaba-se o vinho, ele transforma a água em vinho, e dali Jesus começa, ou seja, o seu ministério começa a pregar, falar sobre o reino do céu, falar sobre o amor, sobre o perdão, falar sobre transformação de vida, e começa a fazer milagre, cura cego, cura leproso, cura idético, cura com tem câncer, quem está morto ressuscita, quem está cego começa a agir, quem está aleijado começa a andar, quem é mudo começa a falar, quem é surdo começa a ouvir. E Jesus começa a fazer, ou seja, o que ele veio para fazer? Mostrar o quê? Que ele é Deus, que ele é o amor, que existe um reino, que existe uma glória, existe a vida eterna, e ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus, ninguém vem, ninguém vai, ninguém chega até o Supremo Deus Todo-Poderoso se não for por meio dele. Ou seja, eu estou sendo muito rápido no objetivo, beleza? Então Jesus aqui em João 3,14, Jesus diz lá, ó, assim como é que ele fala? Assim como foi levantado a serpente, assim importa que Deus também levante o Filho do Homem, para que todo aquele que nele crê e seja batizado seja salvo. Ou seja, da mesma forma que foi levantado no deserto, para que todos aqueles que o vejam sejam curados, assim também Deus iria levantar quem? O seu Filho dado a nós, para que todos aqueles que crêem, vê, todos que acreditam, todos que enxergam, todos que vão, se aproximam, todos que tocam no seu manto, todos que amam a Deus, todos que vão até Ele, até Jesus Cristo, eles recebam, ou seja, o perdão dos seus pecados, são transformados e assim recebem a coroa da vida eterna, se assim perseverar e ir até o fim. Beleza? Lá no passado falando, agora já se cumpre. Só que Jesus, vamos lá, fala, filhão. A chave aí, por favor, bateu o ponto ali. Vai lá, bateu o ponto, né? Aí, telefone. Tá, Luizão, depois eu boto lá. Tá carregadão ele? Tá. Então, voltando aqui, podemos dizer, né? Onde todos quanto verem para Jesus, eles irão ser curados. Jesus falou,
Eis que todos quantos vêm a mim, fracos, cansados, oprimidos, eis que eu vos aliviarei a vossa carga. Irei tratar, irei curar-vos, irei trabalhar nas vossas vidas. E se vós permaneceres em mim até o fim, recebereis a vida eterna. Mas não somente isso, mas também Jesus ele falou dos sinais que antecederiam a sua volta. Jesus começa a falar, começa a dizer para os apóstolos que ele vai morrer, vai ser entregue, mas que Jesus vai voltar e vai buscar o povo. E ali começa a ter várias coisas, a igreja cresce e tudo mais. Eu te dei a chave do carro, te dei? Ô filhão, tá aqui. Pode colocar aí, pode jogar aí, eu não. Vai com Deus, filhão, bom final de semana. Então, não podemos pular aqui essa parte aqui não podemos pular. Então vamos lá. Outra coisa, foi destruído também a idolatria. Livro de Reis, capítulo 2, livro de Reis, 2 Reis, capítulo 18, 4, Rei Ezequias. Também ele destrói acerca da idolatria da serpente lá, tá? Então, Moisés, Deus dá a Moisés a serpente no deserto ser levantada para que eles forem curados, picados pela cobra. Jesus, ele fala, assim como foste levantado no deserto, assim também Deus iria levantar o Filho do Homem, para que todos aqueles que nele olhar, crer, for batizado, sereis salvos, tereis a vida eterna. E também lá no livro de Reis, Ezequias, no livro de Ezequias, Rei Ezequias, lá no Antigo Testamento também tem uma passagem onde fala acerca da destruição da serpente que era levantada, ou seja, para que o povo deixe de ser idólatra. Tá. Aí eu coloquei aqui, ó, Jesus vem, fez, morre, ressuscita e diz que vai voltar. Tá. Nisso, o evangelho, ele foi andando-se de casa em casa. Jesus morre em que império? Jesus morre no Império Romano. Na época, o império era quem? O Romano. As pedras da estátua do livro Daniel. Porque vários outros impérios chega, Jesus ele nasce no Império Romano. Tá. Roma sempre perseguiu. Tá aqui agora, ó, os estudos que eu vou fazer, profundo. Olha só, vai ouvindo só, profundo. Roma sempre perseguiu os cristãos. Agora estuda aqui, história pura. Imperador Constantino, no Concílio de Nicéia, ano de 3025, outros falam lá, ano 3013, depois de Cristo, ou seja, lá na Turquia, ele deu a liberdade religiosa no Império Romano. Ou seja, Nero, ele incendeia Roma e coloca a culpa nos cristãos, porque o povo que não adora os deuses romanos. No Império Romano, estudei aqui, meditei quem eram os deuses do Império Romano. Ou seja, o maior deles lá era o tal de Júpiter, que é chamado como Zeus. E ali tinha Vênus, tinha Afrodite, que era do amor, da fertilidade, e papapá. Ou seja, eles eram poliglotas. Mais à frente lá, os imperadores também se proclamaram deuses também, tudo mais. Então vamos lá. O imperador Constantino, no Conselho de Nicéia, ano de 2013, na Turquia, onde era a Turquia, deu-se a liberdade religiosa do Império Romano. Acaba com a perseguição aos crentes. Pode praticar. Mas aí, olha só como que o diabo, vamos voltar aqui, olha só como que o diabo, aquilo que eu falo, o diabo ele sabe que ele perdeu, mas ele continua lutando. Se ele viu que ali chegou Jesus, e Jesus arranca dele a chave da morte, Jesus tira dele o poder da morte, Jesus tira dele o poder do inferno, tudo mais, ou seja, resgata agora a autoridade, a vida, o poder, a glória, a honra, volta-se novamente para o céu, porque a outrora estava em suas mãos, e ele tocou no terror, matando, levando as armas para o inferno. Jesus vem e acaba
mas a guerra ainda persiste e continua, porque ele ainda não foi lançado num lago de fogo de enxofre para todo sempre ainda. Então, se ele está solto, ele está armando. É que nem o PT, está solto, está armando e está fazendo as suas brincadeiras. Então, vamos lá, observação. O cristianismo, como uma religião oficial, só foi no ano de 3080 depois de Cristo, no edito de Tessalônica, pelo imperador Teodósio I. Olha só, Constantino, ele liberou o culto, acabou-se com a perseguição aos cristãos, as coisas foram dando uma aliviada para os crentes da época. Mas aí o diabo, o que ele faz? Vendo que não consegue destruir o evangelho, ele pelo menos ele tenta combater. E o que ele faz? Lembra que eu te falei? Deus deu poder a Satanás. Satanás tem poder? Tem poder, sim. Satanás tem poder limitado, inferior a Deus? Sim, mas tem. Então, olha só o que ele faz. Satanás, ele sempre está nos lugares, ele começa a tomar as pessoas, e ali ele decretou. Primeiro vamos voltar lá com o imperador Constantino, que ele fez lá o conceito de Nicéia e tal, e ele, não, vamos aliviar aqui para os cristãos direito ao culto, vamos liberar tal, cada um pode seguir tal, Jesus. Então ele muda ali acerca das leis, já começa a adulterar as leis, começa a vir com questão de indulgências, começa a vir com a questão de imagens, de santos, ou seja, vamos destruir o evangelho. Será liberado, mas vamos levar um evangelho contaminado, vamos propagar um evangelho contaminado, e esse evangelho contaminado, ele não te salva, ele não te transforma, ele não fala a verdade. Ou seja, nós vamos permitir que o evangelho se propague, mas vamos trazer um evangelho corrompido, um evangelho profano, um evangelho sem vergonha, um evangelho de picareta, um evangelho cujas suas leis, as suas doutrinas, a sua santidade vamos detonar e vamos propagar. Ou seja, se nós não podemos, então vamos fazer o seguinte: já ouviu falar um ditado? Se você não pode ir contra o seu inimigo, junte-se a ele. Foi o que ele fez. Vamos se juntar ao cristianismo, mas vamos adulterar todas as suas leis, vamos corromper e vamos propagar esse evangelho, porque o evangelho corrompido, o evangelho profano, ele não tem o poder de transformar verdadeiramente as almas, porque o homem do evangelho do catolicismo, ele ainda continua adorando a ídolos, a imagens, e entre várias outras coisas mais, indulgências para perdão dos seus pecados. Ou seja, Jesus pagou com seu sangue na cruz, dando a sua vida para nos perdoar o quê? Dos nossos pecados. E por que então compra de indulgências, essas coisas, tudo mais, blá, blá, blá? Você vê que Satanás sempre arquitetando. Você tem que estar de olho aberto, tem que ter entendimento, senão você passa batido. Mas lá em 380 depois de Cristo, o imperador Teodósio I, ele fez lá no edito de Tessalônica, ele tornou-se oficial o cristianismo como a sua religião. Mas aquilo que eu te falei, de forma totalmente adulterada. E vamos propagar esse evangelho safado, profano, sem vergonha, corrompido, com as suas leis todas adulteradas. Vamos levar o inferno por meio de Deus corrompido. Olha como é que Satanás é sujo. Satanás é sujo, meu Deus, Satanás é sujo. Ele não joga pay-per-view, não joga. Eu tô perdido, mas eu vou lutar e vou até o fim. Olha só que coisa terrível. Então vamos lá. Os deuses dos impérios romanos, eu coloquei aqui: Júpiter, Zeus, Juno, Hera, Marte, Ares, Vênus, Afrodite, do amor, entre outros. Eles são politeístas, vários deuses, até que eles também os imperadores se intitularam que são também como os deuses. Vamos falar um pouquinho aqui mais à frente. Imperador e culto imperial, ou seja,
foi a partir de Augusto, ano de 27 a.C. e 14 depois de Cristo. Esses são os imperadores que eu vou falar aqui agora. Augusto, Nero e Calígula, eles se autodeclararam deuses. Já não adoravam a deuses, Afrodite, Júpiter. Eles agora disseram: eu sou Deus. Olha só. Aí fica difícil, né? Então vamos lá. A partir de Augusto, de Nero, Calígula, esses imperadores, eles se proclamaram deuses, né? Está aqui, observação: Pontifex Maximus, ou seja, chefe autoritário máximo supremo do Império Romano, ou seja, praticamente Deus. E é o que nós vemos hoje. O Papa é o Deus, autoridade. O que o Papa fala está decretado em ponto final. O mundo todo se abaixa e se curva diante dele. Olha como persiste isso aí. Vamos lá, resumo. Jesus morreu aonde? Pelo Império Romano. Lá no Antigo Testamento, Moisés picado o povo no deserto pelas serpentes. Deus fala: Moisés, levanta uma serpente, todo aquele que for picado olhar para ela será curado do seu veneno. Mas saiba, assim como levantei a serpente, irei levantar outro, que também todos quantos olhem para ele seja curado das suas feridas mortais feitas pela serpente, ou seja, Satanás. Jesus já está predizendo aqui, profetizando, Deus já está anunciando, ou seja, acerca de quem? Do seu Filho, Jesus Cristo, Salvador. Coisa linda, né? Você vê que Deus, ele já faz a história da nossa humanidade, tudo com um propósito, início, meio e fim. E qual que é? Jesus, tema principal e central da Bíblia, que é a nossa salvação. Coisa linda! E assim as coisas vão acontecendo. O que essas coisas vão acontecendo? Início, meio e fim. Dentro desse início até o meio, coisas foram acontecendo. Tais como? Do início até Jesus. O que aconteceu? Caim mata, Deus manda sair, Nimrod, Noé, história de Abraão, de Isaac e Jacó, do Egito, Moisés libertando o povo sendo picado, o livro de Reis, os profetas, Isaías, Daniel, Ezequiel, Ezequias, Malaquias, Oséias, Naum, e os profetas. Meu Deus do céu, tem que voltar até saber os profetas maiores e os profetas menores, sendo que Isaías foi o maior profeta, em que ele mostra nitidamente acerca de quem? De Jesus Cristo. Profetiza acerca do Messias, que é rejeitado, a pedra rejeitada pelo seu povo, mas edificada para nós, porque nós não tropeçamos nessa peça, mas sim nós temos essa pedra com o maior carinho, que é Jesus Cristo. Então, você vê que de Gênesis até Jesus, muitas coisas aconteceram, mas ali Deus já estava falando: vou levantar. Então Jesus vem, Jesus morre no Império Romano. Roma adora vários deuses, Júpiter, Zeus e tal. Nero persegue os cristãos e queima Roma e acusa os cristãos. Ano de 2013, com Constantino, acaba a perseguição, dando-se liberdade ao culto. Não, vamos acabar com o culto. Cada um pode adorar o Deus que você quiser, ou seja, deu uma certa aliviada, deu uma certa tranquilidade. Aí, vai lá, Concílio de Nicéia, ano 3013. Aí no ano de 3080, vem o imperador Teodósio I e Edito de Tessalônica. Ele coloca oficialmente no Império Romano o cristianismo como a religião oficial, mas completamente adulterada. Então o que nós podemos ver aqui? O que eu posso ver, o que você pode ver, o que você enxerga? Que Satanás, ele se infiltrou nas coisas de Deus e adulterou aquilo que eu te falo. Satanás, ele é contra Deus, e se ele não pode contra Deus, ele vai lutar. E o que eu posso fazer para
lutar contra Deus, dentro daquilo que eu posso fazer, ele se infiltra dentro do cristianismo e manipula as leis. Por quê? O evangelho manipulado, o evangelho estragado, o evangelho corrompido, o evangelho profano, o evangelho cujo as suas leis, os seus mandamentos, eles foram trocados, tais como Deus manda dizer no sábado. O sábado é o que? Do descanso. O sábado é do Senhor. O sábado é de Deus. Aí eles colocam o que? O domingo, primeiro dia da semana, como que, ou seja, é o dia do Senhor. O que mais? Adulterou as leis, não fazer imagens, escultura para ti se tornam deuses, são deuses que olham, tem olho, a estátua tem olho? Tem, tá lá te olhando, tá te vendo? Não, tá, gesso, pó, tem boca? Tem, fala alguma coisa contigo? Ei, se converta aí, ô safado, eu sou pura mentira. Ele não vai fazer? Não vai fazer. Tem ouvido? Tem, e você tá lá. Aí você tá lá para São Jorge, né? Eu sou Jorge. Aí você tá lá para Maria, estátua da Maria, Maria. Aí São Domingo, santo aí que não acaba mais, imagem que não acaba mais. Ou seja, o evangelho corrompido, o evangelho estragado. Aí eu falo para você, Deus está nessa coisa? Não. Deus mais à frente fala lá no livro de Apocalipse: sai dela, povo meu, sai dela, sai desse evangelho, povo meu. Por quê? Porque é um evangelho corrompido. Eu não estou nesse negócio não. Eu não quero saber de indulgência, pagar indulgências para perdão dos seus pecados. Não, Jesus já pagou na cruz do Calvário, derramando o seu sangue. O que mais? Outras coisas que eles adulteraram as leis. E, ou seja, morreu em nome de pessoas, aconteceu um milagre, vai lá, canonizam. Ou seja, tocaram o terror na Bíblia, tocaram o terror no evangelho, levando assim, propagando para o mundo inteiro. Vamos sim, esse evangelho será propagado, Satanás ouviu, e esse evangelho será propagado até os confins do mundo, para que todos aqueles que nele creem e confiem serão salvos, mas aqueles que não creem e não for batizados já estão condenados. Então eles falam, se vai ser propagado para o mundo inteiro, então nós temos que levar algo estragado e não genuíno. E é o que Roma faz, é o que Roma fez. Levou-se o evangelho estragado, contaminado, profano. Vamos lá. 380. Roma torna-se cristianismo sua religião oficial, mas levando de forma estragada. No ano do Império, quando que cai o Império Romano? O Império Romano cai no ano de 466 depois de Cristo. O último imperador, ou seja, imperador foi o Rômulo Augusto. Isso no ocidental, fim. Isso foi do ocidental e do oriental, lá para aquela banda de lá, Japão, tudo mais. Acabou no ano de 1453. Olha só a influência do Império Romano no mundo, propagando o cristianismo, levando a sua religião de Cristo, mais um Cristo, ou seja, contaminado. Permaneceu até 1453. Fim de Roma Oriental, Bizantino, ou seja, Constantinopla foi conquistada pelos otomanos. Impérios otomanos destruíram e tiraram. Os bárbaros, entre outros mais, detonaram. Vamos lá. Olha que coisa interessante. Tratado de Latão, em ano de 1929, por Benedito Mussolini e o cardeal Pietro Gasparri, Santa Fé, assinaram um acordo e criam o Estado da Cidade do Vaticano, país soberano, com o Papa sendo o chefe máximo do Estado, ou seja, o presidente. Então, começa a se cumprir aqui a profecia que nós vamos chegar de Apocalipse 13, aonde vem falando sobre a queda da grande Babilônia. Quem é essa grande Babilônia? Quem é a cidade que está assentada sobre 7 cabeças? Os 10 reinos, cujos por um tempo irão receber o seu poder. E esse poder eles irão entregar quem? Ao anticristo.
Vamos chegar nessa parte. Olha que coisa linda. E onde está eu e você? Porque é esse tempo agora atual em que nós estamos vivendo. As profecias, elas se cumprem. Mas antes disso, deixa eu voltar aqui que eu esqueci de falar. Quando Jesus estava na terra, Jesus chega em certo momento, ele faz uma palestra, ele dá uma palestra lá para os seus discípulos, falando sobre o fim do mundo e falando sobre a sua vinda. Dá alguns sinais, sinais estes que são, preste atenção, pega a visão, guerras, rumores de guerra nós estamos vendo, muitos falsos profetas, quantos têm se levantado dizendo eu sou Cristo, Henrique Cristo aí, e quantos outros estão dizendo Cristo? O amor de muitos se esfriando por causa da iniquidade, pecado, muitos morrendo, inclusive eu, mas em nome de Jesus eu estou ressuscitando para a honra e a glória. Eu quero que você venha comigo. Pestes, terremotos, tsunamis, tantas coisas acontecendo, pai contra filho, filho contra pai, ou seja, tudo isso Jesus ele disse, nós estamos temos visto. Temos visto ou não temos visto? Tudo quanto Jesus falou no sermão profético está aqui ou não está? Ele profetizou, não está se cumprindo. Guerras e guerras, rumores de guerra, terremotos, maremotos, pai contra filho, blasfêmias, muitos viram dizendo que é Cristo, o amor de muitos se esfriando, pestes, doenças, tudo isso nós acompanhamos. De Jesus até agora o fim dos tempos nós temos visto, né? Então tá ok, vamos voltar para cá, vamos lá. Tratado de Latrão, ano de 2029, por Benedito Mussolini, Cardeal Pietro Gasparini, Santa Fé, assinaram acordo lá, criaram o Estado Vaticano, país soberano, com o Papa sendo o chefe de Estado máximo, pontífice máximo, ou seja, Roma, lá, Vaticano, em Roma, ele surge como uma importância essa como um Estado, um país, uma nação se forma, tendo como Papa Romano como seu chefe principal. E o que isso tem a ver para conosco? E o que isso trata para nós nesse tempo? O que eu tenho que estar atento, olhar, o que importa, me diz, até agora eu não sei, vou te dizer. Dizem que Pedro foi o primeiro Papa, coloquei aqui, já teve, até agora com a morte do Papa Francisco, 266 papas, 266 papas, eita glória, vamos lá, os papas, mas esse concílio de Latrão, esse tratado, nossa, barulho aqui, sangue de Jesus, tá vendo que o diabo é sujo? Espero que tenha acabado aqui. Acabou, foi-se embora. Então, olha só, em 1929, o Tratado de Latrão foi ser oficializado Vaticano como uma nação, um país, com poder, com chefe, com soberania, surge-se mais uma nação. Esqueci de falar aqui também, surgimento da nação de Israel. Pode ser um país nascer em um dia. Israel nasceu em 1948, a geração da figueira. Eu vou falar isso um pouco mais para frente. Nós somos a última geração. Então vem aqui, eu fiz um estudo, dos papas. Tem aqui 8 papas, mas preste atenção. O primeiro papa lá, foi ele que estava no momento. Ele assinou o tratado, o tal de Pio VI, que foi no ano de 1900, foi Papa consagrado em 1922, ele foi até 1939. Então ele não se conta. Agora nós estamos falando já o quê? Estamos já falando de Apocalipse, capítulo 17, onde vem falando dos reis, onde vem falando de 8 reis. Vem se falando de 8 reis. E o que eu li aqui fala o seguinte: que 5 reis já caíram. 5 reis já caíram. E são os 5 primeiros papas. Não contando com o Papa Pio, que quando ele
estava vivo no seu reinado, fosse criado então um tratado de Latrão lá. Então não se conta com ele, não se conta com ele, deveria se contar, mas não se conta com ele. Então vem o segundo, aí parte a se contar, que foi o Papa VII, Papa Pio VII, que 1939 a 1958, esse esteve durante a Segunda Guerra Mundial. Primeiro, morreu. Conta aí. Papa Pio VII morreu. Segundo, veio o Papa João 23, 1958 a 1963. Segundo, morreu. Veio o terceiro, 5 já caiu. Vamos ver. Pio VII, João 23. Vem Papa VI. Papa VI. Paulo VI, 1963 a 1978, o ano que eu nasci. É o terceiro Papa. 5 já caíram. Então, tá aqui, ó. 3 já se caiu. Veio o Papa João Paulo I, 1978 até 1978. Por quê? Ele morreu após ter assumido. Depois de 33 dias após ter assumido o seu pontifado, o seu pontífice, assumido o seu legado, com 33 dias aquele homem morre. Não sabia disso, fui saber agora estudando. Então, morreu quanto? 1, 2, 3, 4. Assume-se agora João Paulo II, 1978 a 2005. Era eslavo, o mais influente, o Papa que amava o mundo. Até eu amava aquele Papa, aquele branquinho, chegava lá, deixava o chão. Inclusive teve uma banda que fez até uma música. O Papa é pop, o Papa é pop, o Papa não poupa ninguém, né? Você lembra aí, as Engenheiros do Havaí, né? Acho que fizeram essa banda aí, não sei se foram eles. Aquele Papa que era adorado, amado pelo mundo inteiro. Era o Papa João Paulo II, de 1978, ou seja, o ano que eu nasci, ele foi até o ano de 2005. Eu lembro dele perfeitamente. Papa que viajava o mundo inteiro, todo mundo ia lá ter com ele, ele beijava, ele era amado, ou seja, foi o Papa mais, acho que praticamente influente, está escrito aqui, foi dado pela inteligência artificial, o Papa extremamente influente. Então morre-se o primeiro Papa, ele morreu em 2005, e em 2005 entra-se quem? O Papa Bento XVI, Papa Bento XVI, em 2005 e vai até 2013, mas ele renuncia-se o cargo, ele renunciou o cargo. Aí entra quem? Entra-se o Papa Francisco, de 2013 até agora 2025. Então vamos fazer a conta. A Bíblia diz o seguinte: eis que 5 caíram, e eis que 1 é, e o que vem, o 7º, eis que ele vem e ficará pouco tempo, e até que venha o 8º, e esse vai-se para a perdição. Vamos então agora estudar. 5 já se foram. Quem foi? Pio VII, João 23, Paulo VI, João Paulo I e João Paulo II. Esses foram os 5 que... E o 6º? Eis que o 6º é... Eis que o 6º é... Quem que é o 6º? Calma aí. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos voltar lá, Apocalipse 17. Vamos lá voltar para Apocalipse 17 para não pregar heresias aqui. Tá aqui, amém. Vamos lá. Cara de Babilônia. Qual? Aqui está o sentido, e quem tem sabedoria, as 7 cabeças, que são os 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. Roma, 7 montes ao redor. E
São também 7 reis, 5 já caíram e 1 já é. 5 caíram. Passa a se contar depois de Papa VII, Pio VII. O outro ainda caíram e 1 já é. Então é o 6º. Quem que é? O Bento. E outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure pouco tempo. Olha, quem ficou pouco tempo, que no caso é o 7º, que é o Papa Bento, que renunciou. Eis que ele veio, ficou pouco tempo, de 2005 a 2013, praticamente 8 anos, né? Isso mesmo? 8 anos? 8 anos. Renunciou ao cargo, está escrito aqui, o Papa Bento XVI. Ainda não é. E vindo, quando vier, convém que dure pouco tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º. É também o 8º. Então depois de Bento. Depois de Bento entrou quem? O Francisco. O 8º, também o 8º, e é dos 7, e vai-se à perdição. Gente, até eu estava confuso agora, então aqui eu fiquei. Exatamente. Conselho de Latrão, resumo: Conselho de Latrão, 1929. Decreta-se Vaticano, Estado, uma nação. Estado, cujo Papa, no momento era o Papa Pio, quem estava no atual Papa era o Papa Pio VI. Começa-se a contar então a partir do Papa Pio VII. 5 caiu, não existe mais. Papa Pio VII, João 23, Paulo VI, João Paulo II, João Paulo I, João Paulo II. 5 já caíram, não existe mais. Não existe mais. Voltando aqui, também 5 já caíram e 1 já é. E 1 já é. E 1 já é. 5 caíram e 1 já é. O outro ainda é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco. Ora, quem durou um pouco foi o Papa Bento XVI, né? Aquele alemão. Convém que dure um pouco. Reinou apenas 8 anos. Ele então é o 6º. Ele é o 6º. Tá aqui. Ele é o 6º. Vamos lá. Ele é o 6º. Olha só como é que ficou fácil. E a besta que era e já não é ela, a besta, já está falando a besta, é também o 8º. Opa, o 8º, vírgula, e é dos 7 que vai à perdição. Papa Bento renunciou. Papa Bento renunciou. Papa Francisco assumiu, sendo o 7º. E é dos 7 que se vai à perdição. E a besta que era e já não é, e é ela também o 8º rei. Então é o próximo que está por vir agora, depois do Papa Francisco. É uma das bestas. Besta essa o quê? Um falso profeta. Ele vem preparar o quê? O anticristo. Mas o anticristo ele surgir, 2 Tessalonicenses 2. 2 Tessalonicenses 2. Sobre a
vinda do Senhor. Eu li e falei aqui nos vídeos anteriores no meu Facebook, vá lá e veja. Tá aqui: o qual se opõe, se levanta contra Deus e tudo que se chama a Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembreis de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu tempo seja manifesto. Tem um que detém o anticristo, tem um que está detendo o anticristo, mas ele vai ser aqui retirado, porque já o ministério da injustiça opera. O ministério da injustiça. Mas voltando um pouco lá também, aleluia, vem falando acerca também da apostasia. Apostasia, aqui o império da injustiça. E o que nós estamos vendo no mundo é o império da injustiça. Como? Ou seja, literalmente esse império da injustiça é o que? É o sistema comunista do mundo. E a apostasia, do que se trata? É o povo se apartar de Deus e deixando entrar várias imoralidades dentro das igrejas. Vale ressaltar aqui que o catolicismo propagou, mediante Satanás, um evangelho corrompido, mas Deus, lá em Apocalipse, em livro de João, vem falando que Deus iria restaurar os tempos da igreja primitiva. Ele iria restaurar, ou seja, o evangelho genuíno da igreja primitiva. O início, a igreja, ela iniciou com um evangelho. E hoje quantos evangelhos tem? Por isso que é a apostasia, o mundo que entrou dentro. Além do Satanás ter corrompido o cristianismo, quando Martinho Lutero ele se desprendeu do catolicismo satânico romano, dá-se agora a questão de que Martinho Lutero se desprende, surgindo então assim as igrejas protestantes. Aí começam a ouvir John Wesley, não sei o que, blá 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 blá, Martinho Lutero, calvinismo, não sei o que, blá 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 blá. Mas esses evangelhos são tidos como filhas da grande prostituta que saiu lá da Babilônia, que é o catolicismo, lá de Roma. Diz que a mãe de todas é Roma, é o catolicismo, e as suas filhas prostitutas, a mãe prostituta e suas filhas também prostitutas, são as igrejas protestantes, as igrejas hereges, as igrejas cujo também não guardam os mandamentos santos do Senhor. Tempo da apostasia, exatamente, no qual nós estamos vivendo, e o tempo aqui da injustiça. E fala aqui, porque o império da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja retirado. Gente, está aqui nitidamente, seja retirado, até que do nosso meio seja retirado. Seja retirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo seu sopro de sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. E esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígio de mentira, e com todo o engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor na verdade para que se salvem. E por isso Deus lhes entregará a operação de erro para que creiam em a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, mas antes tiveram prazer na iniquidade. Vamos lá então? Até que do meio seja tirado, para que seja revelado, ou seja, o filho da perdição, o anticristo. Vai ser agora levantado o falso profeta, o oitavo e último rei da mãe prostituta, o catolicismo, lá Roma, o oitavo rei. Ele vem e prepara caminho para quem? Que falam que eles irão dar o seu poder, irão dar o seu poder, os 10 chifres,
irão dar o seu poder a quem? A besta, ao anticristo, para que ele governe o mundo inteiro. Mas para que ele se manifeste, tem que acontecer algo. E aí que é muito importante para mim e para ti. Aleluia, louvado seja Deus, que é o que? O arrebatamento. Até que do meio de vós seja retirado, então se revele. Tem um que o detém. Quem o detém? O Espírito Santo, a igreja, nós, os fiéis. Para que então, quando seja retirado, ou seja, o arrebatamento, no piscar de olhar, sereis levado. Ou seja, um no campo, um na cama, um no trabalho, um vai ser levado e o outro será deixado. Meu irmão, está aqui. E tem gente que não crê no arrebatamento secreto. Não, no arrebatamento acerca da volta, da segunda, todo olho verá. Sim, todo olho verá. Mas isso já é a terceira vez em que ele há de vir, na guerra do Armagedão, aonde ele vai com o seu sopro desfazer do anticristo e do falso profeta. Vai vir rachar o Monte das Oliveiras no meio, vai dar vitória ao povo Israel, sendo massacrado. O povo vai clamar, Jesus ele vem e ali dá a vitória. E ali implementa-se o seu período que milenar, o império de 1000 anos de paz e maravilha no mundo. E nós junto com ele, com vara de ferro, estaremos regindo, ou seja, as 12 tribos de Israel, mandando eles virem adorar ao Senhor uma vez um ano lá em Jerusalém. Coisa linda. Pega a Bíblia, estuda e você vê. Então, por isso a importância, esse Papa Francisco, ele morreu. O Papa Francisco morreu, significa que o sétimo, ele se foi para a perdição. E agora entra-se o 8º rei e o último do império. Este que vai preparar caminho para o anticristo. Mas para que o anticristo ele venha, tem que ter algo para acontecer, que é aquele que o detém. Quem o detém? A igreja, o Espírito Santo, os fiéis. O poder de Deus está aqui, freando ele. Mas quando for tirado, então vai ser manifesto, ele se revela. E ali entra-se ele com o seu poder de engano, para enganar todos aqueles que não receberam o amor do Pai, da verdade. Para o quê? O amor do Pai, o amor da verdade, para o quê? Se salvarem. Olha só, meu irmão, a importância da salvação da sua alma, da sua vida. Conseguiu você pegar? Conseguiu você entender? Você viu que estudo profundo? Começamos lá no Jardim do Éden, depois passa-se para Moisés no deserto, acerca das serpentes. Ali Deus já estava apontando para Jesus. Jesus ele vem e Jesus já aponta lá para o final. E esse final é agora em que nós estamos vivendo. É agora em que nós estamos vivenciando. E as profecias, Apocalipse capítulo 17, vem falando dos reis da grande Babilônia. Esta que bebeu do sangue dos filhos de Deus, que matou na Inquisição, queimou, tocou-lhe o terror, mediante quem? Os seus papas. Tem aquele lá que foste ferido, a serpente, mas ressuscitou. Tudo a Bíblia vem falando aí. Tudo a Bíblia vem falando e ela vem se cumprindo, risca a risca. Então eu pergunto a você, Jesus manda dizer agora que é para fazer seu apelo. Meus vídeos têm que ter o apelo para a salvação. Você, mediante esse vídeo, você quer aceitar Jesus Cristo para ser salvo? Ou você quer ficar aqui para ver o anticristo? O mundo vai cambalear. O mundo vai entrar na grande tribulação. As pessoas não irão suportar. Há períodos que as pessoas irão desejar a morte, mas a morte não vai ter. Deus vai prender por 5 minutos. A Bíblia fala dos maremotos. A Bíblia fala de um grande terremoto. A Bíblia fala do absinto. A pedra que vai cair, vai matar, vai dilacerar. A Bíblia fala, ou seja, das guerras. A Bíblia fala das pestes. A Bíblia fala do tormento, dos ais, das trombetas, dos cálices. A Bíblia fala
que o povo vai pedir a morte. Tira-nos da ira do cordeiro. Irão entrar para dentro das cavernas, mas não tem como. Deus ali vai atingir eles. Ou seja, queres tu fugir disso tudo? Apocalipse 3:10 diz: por temer a minha palavra, a minha obediência, estares comigo, eis que eu vos pouparei, livrar-vos-ei. Falar bonito, para quem não sabe querer falar, melhor palavra, irá livrar, né? Deus irá livrar. Ficou legível, né? Audível e legível. Deus irá livrar aqueles que o amam, que obedeceram, aqueles que estiveram com ele, negaram-se, levaram a sua cruz, anunciaram a sua vida por amor a Cristo. Quer passagem hoje para finalizar? Para finalizar, o vídeo já está grande, com 1 minuto, 1 hora e 10 minutos. Estamos também igual o ladrão da cruz. Jesus, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Hoje mesmo tu entrarás comigo no paraíso. Meu irmão, o paraíso ainda se pode entrar. Se pode entrar o paraíso. O negócio é, você quer aceitar? Você quer ter? Você quer buscar a sua salvação? Quer se livrar de tudo quanto está por vir, da ira terrível, destruidora de Deus? A Bíblia fala que Deus é amor, Deus perdoa, Deus ama, Deus cura, Deus liberta, Deus abençoa, mas Deus também é justiça. Ele é ira, Ele é fogo consumidor e vai trazer justiça. A Bíblia fala lá no Antigo Testamento, eis que Ele, o grande dia do Senhor é terrível, eis que Ele vem, Ele vai pisar, Ele vai esmagar, como que aquele que pisa nas uvas, no seu lagar, uva ali, ó. Sabe como é que você é feita a uva? O suco da uva? Bota os cachos ali, os homens vai pisando. Aquela novela lá da Rede Globo, no lugar do Cacau também, as pessoas pisando. Deus vai fazer, vai massacrar, vai pisar. Ou seja, não subiu no arrebatamento. Se prepara para ser massacrado, porque acabou o tempo da graça, acabou o tempo da misericórdia, acabou o tempo em que Deus está lhe perdoando. Agora Ele vai vir como seu juiz, e Ele vai vir dilacerando, matando, sem dó, sem piedade, detonando. Pergunto para você: queres você isso para a tua vida? Não? Então levanta sua mão para o céu, levanta sua mão para o céu e fala comigo: eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Escreva meu nome no livro da vida, perdoa meus pecados. Vamos batizar. Aqueles que querem serão batizados. Eu vou batizar agora. Eu vou começar a batizar nas águas. E Deus vai dar o batismo do Espírito Santo. Porque o tempo é agora, é final. Entrego por completo minha vida agora nesses últimos tempos, nesses últimos dias, para poder pregar e anunciar e levar o máximo de almas de vidas para Jesus Cristo. Se Deus pode contar comigo, deixe-me aqui. Conseguiu entender esse estudo profundo do início de Satanás destruindo as coisas, querendo destruir Deus? Moisés, que aponta para Jesus, Jesus aponta para a sua vida, as coisas acontecendo. Esqueci ainda de falar aqui da geração, nós somos a geração do surgimento da videira floresceu, que é Israel, tal, e entre muitas outras coisas mais aqui. Senão o vídeo iria dar 5 horas aqui, e o objetivo nem é esse. Ser sucinto, rápido, objetivo, para que você possa ver e entender o quanto a sua salvação está próxima e a sua condenação também. Então cabe a você. Agora, para finalizar esse vídeo, eu fiz a minha escolha. Qual? Jesus Cristo. Eu optei por Jesus Cristo. Eu optei pela minha salvação. Eu optei em morrer para a honra e a glória de Deus. Jesus, que eu quero meu nome escrito no livro da vida, eu quero ter direito à salvação, eu quero subir no arrebatamento, que são poucos. Para isso, tem que morrer verdadeiramente, se entregar de corpo e alma para Jesus Cristo, mostrar para Ele que de fato você o ama e entrega a sua vida por amor a Ele. Fique na paz, que Deus te abençoe e que esse estudo possa abrir demais a sua mente.
veja, reveja, e entenda o quão profundo é esse estudo que eu trouxe da profundidade de Deus para a sua vida. Amém?